Quando você chega na tua empresa, qual é o teu plano? Você sabe o que é prioridade ou você precisa ficar puxando na memória o que precisa fazer? Lembre-se que uma empresa sem plano é como um barco sem leme. Você vai para onde o vento levar. Meu nome é Rafael Medeiros, sou fundador da Escola de Gestão do Tempo. Já aperta aqui o sininho, dá o teu like e se inscreva no nosso canal. Pois é, quando você chega na tua empresa, qual é o teu plano? Muitas pessoas chegam para mim e falam: Rafael, eu não estou aguentando mais. É muita pressão, é muita cobrança, o mercado, é clientes, é funcionário dando problema, são os resultados, é a análise de balancete, é coisa demais, eu tô ficando maluco, eu tô entrando num burnout, exaustão, eu chego em casa, minha cabeça ainda não para de pensar, eu acordo de manhã, minha mente está acelerada e eu passo o dia inteiro com a mente tumultuada. Isso está afetando o meu casamento, está afetando a criação dos meus filhos, está afetando o meu humor. Por que que isso acontece? Quantos empresários não falam isso para mim e começam a ter uma desesperança em crescer porque não estão nem aguentando aquilo que tem que fazer? Sabe por que que isso acontece? Porque o seu plano é ruim, porque você não está fazendo um bom planejamento para o teu dia. Quando esses empresários chegam para mim e falam: Rafael, eu não estou suportando mais o dia a dia, eu falo: tá bom. Quando você chega na empresa, qual é o plano que você cria? Aí um monte chega e fala o seguinte para mim: Rafael, eu chego lá na empresa, sento na minha mesa, ligo o computador, faço o sinal da cruz e digo: seja o que Deus quiser. Ou seja, ele está gerenciando o tempo no fluxo livre. Gerenciar o tempo no fluxo livre é: deixe o dia acontecer e as tarefas vão aparecendo. E aí eu vou permitir que o meu coração, ele discirna, ele mostre o que eu devo fazer. Isso é improdutividade, porque o seu cérebro, ele precisa de previsibilidade para você ser produtivo. Jamais comece o seu dia sem você saber como é que vai terminá-lo. Então, ao entrar na empresa, você vai se perguntar: o que eu preciso fazer hoje para que esse dia termine com a sensação de que valeu a pena? O que eu gostaria que fosse verdade hoje em relação às finanças da empresa? O que eu gostaria que fosse verdade em relação ao projeto de crescimento do atendimento via IA, inteligência artificial, no WhatsApp? O que eu gostaria que fosse verdade em relação à minha equipe? E você já vai criar um horizonte produtivo para o teu dia, porque é assim que funciona. Quantos empresários, eles não se tornam grandes respondedores de e-mail, grandes respondedores de WhatsApp, mas eles não estão tocando naquilo que vai impulsionar o negócio deles, porque viraram um tarefeiro no fluxo livre. Se você deixar o fluxo livre determinar o que você vai fazer, você vai terminar seu dia surpreso com a improdutividade. Porque improdutividade não é sobre não fazer nada, é sobre fazer qualquer coisa o tempo inteiro. Quem não planeja o dia que quer, vai ter que aceitar o dia que vier. Se você não criar um bom planejamento, você vai terminar o seu dia sem saldo. Você vai terminar o dia simplesmente girando a roda do ontem. E aí você não tem nada de novo. E outras empresas estão crescendo e você vai ficando ansioso. Então, quando você cria um plano, você consegue visualizar uma lógica do que deve acontecer para você terminar o dia com a sensação de dever cumprido, chegar em casa, ter a mente em paz, poder estar presente com seus filhos, poder estar presente com a tua esposa, com o teu marido, para você poder descansar a mente enquanto dorme, porque você sabe que fez o que deveria ter feito. E qual que é a importância de criar um plano? É porque você começa também a entender da volumetria do teu dia. Você começa a compreender quantas tarefas vão caber no seu dia. E quando você cria um plano, você também faz um balanceamento entre tarefas de manutenção de vida, que a gente chama de tarefas de prevenção de dor, e tarefas de crescimento, que são tarefas de produção de ganho. Então você cria um equilíbrio de volumetria entre tarefas de prevenção de dor e produção de ganho. Se você não planejar, seu dia vai ser tomado por tarefas cascalhos, que são tarefas só para evitar problema, mas não são tarefas de crescimento. Mas quando você planeja o teu dia, você consegue criar um balanceamento adequado. Não, para cada 3 a 4 tarefas de prevenção de dor, eu vou colocar uma tarefa de produção de ganho, que é uma tarefa de crescimento. Para cada 4 tarefas que é para manter a minha empresa do jeito que está, eu vou fazer uma tarefa para construir coisas novas. Eu estava conversando com um empresário esses dias, o máximo que ele fazia era um plano pela cabeça. Ele fazia uma rota no dia, ele criava uma rota do dia pela sua mente e ia fazendo. Mas isso, além de sobrecarregar o cérebro, criar excesso de processamento cerebral, desgastar a energia, leva você a ser mais focado em tarefas que são obrigação. E outra coisa, quando você gerencia pela mente, seu cérebro não consegue fazer uma gestão adequada do seu ecossistema de tarefas, porque o cérebro não foi feito para ser um escritório de tarefas. Mas quando
você cria um plano, você torna tudo físico e visível. Não, calma aí. O que eu tenho que fazer hoje? E ao olhar o teu plano, você tem que ter uma paz dentro do plano. Ao olhar o teu plano, você já fica em paz antes de começar a própria correria do dia. Aí você começa a ter velocidade de execução com paz, porque produtividade tem a ver com ação sem ansiedade. Você faz o que tem que ser feito, mas sem ansiedade. Mas para que você não tenha essa ansiedade, você já tem que ter uma lógica visual, porque quem planeja o dia que quer, vai ter no final do dia o dia que desejou. Então, pessoal, jamais comece o seu dia sem criar uma lógica para ele. E quando você for planejar teu dia, olhe o dia anterior e veja o que você não fez no dia anterior. Há alguma tarefa que eu não fiz no dia anterior que eu preciso reposicionar para hoje? E jogue para o seu sistema ativo. Há alguma tarefa que eu tenho que fazer amanhã e depois de amanhã que eu tenho que jogar para hoje para não ser pego de surpresa? Então você reposiciona o que não fez no passado e traz do futuro ações para o agora para você ter um bom alinhamento. Mas, Rafael, o que eu posso fazer na prática? Vamos lá, priorizador. Olha só, qual que é a minha sugestão? Comece liberando a tua mente com toda tarefa que você está gerenciando por aqui. Torne tudo visual. Depois que você liberou a mente, separe aquilo que é tarefa de manutenção e tarefa de crescimento, que a gente chama de prevenção de dor, tarefa para manter, e produção de ganho, tarefa para crescer. Então, tudo que você tirou da cabeça é o banco de reservas, separado em tarefas de manutenção e tarefas de crescimento. Quais dessas tarefas devem entrar hoje na sua execução de tarefas? E as outras vão ficar no banco de reservas para no outro dia você olhar de novo e escalar titulares. É assim que funciona. Por quê? Porque se você olhar todas as tarefas o tempo inteiro, você vai gerar tumulto neural, não tem volumetria para execução. Então planejar também nos ajuda a dizer sim para algumas tarefas e agora não para outras. Não, agora eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer essas. E aí você também diminui a quantidade de tarefas que você vai olhar no dia e não gera aquela fadiga da decisão, que é aquele tanto de coisa que o tempo inteiro você está olhando, aquela lista imensa. Não. Banco de reservas tem 30, 40, 50 horas de backlog, que são tarefas em aberto, mas você vai escalar em torno de 5, 6 horas de atividades. Quando você for fazer, inclusive, esse planejamento, não planeje o dia todo, planeje em torno de 60% do seu dia. 40% você deixa livre para tarefas que vão surgir, para o imprevisto, para o espontâneo, e aí você consegue criar volume de dias bem gerenciados e não termina o dia surpreso. Ah, eu fui improdutivo. Não, você já termina o dia sabendo que você ia terminá-lo, você já começa o dia sabendo que você vai terminá-lo produtivo, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, priorizador, clica aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que vai te livrar de uma vida estressada, tá bom? Nosso Instagram, @Rafael Medeiros Filho Oficial. Um grande abraço!